Fala pessoal, bom dia. Vejam só, hoje a gente vai voltar alguns assuntos das nossas atividades e a gente vai corrigi-las, certo? Então o objetivo das aulas de hoje vai ser corrigir esses exercícios que eu passei para vocês. Estou aqui abrindo na plataforma por onde eu mandei os exercícios para vocês, então vai ser mais fácil vocês acompanharem. Nem se preocupem que os vistos serão dados quando a gente chegar. E mais uma vez eu repeti aquilo que eu falo sempre: o visto não é o mais importante de tudo. O mais importante é a sua capacidade de responder as questões. E você só consegue fazer isso fazendo, certo? Então, se você estiver certo, se você estiver errado, a gente vai conversar agora, beleza? Então, ainda volto a perguntar como é que tá a quarentena de vocês. Tomara que esteja tudo bem, tomara que vocês estejam, de certa forma, aproveitando o tempo, certo? E refletindo, principalmente, acho que a palavra final de toda essa quarentena vai ser reflexão de tudo aquilo que a gente passou e do que a gente quer pra frente, certo? Vamos lá. O exercício começa aqui, certo? A atividade de vocês, biologia, será pontuada? Não. A atividade consiste em ler criticamente a matéria que disponibilizei no link. Então, o que é que dizia nessa matéria do link, certo? Dizia sobre a possibilidade que se divulgou na mídia de que o coronavírus tinha sido editado em laboratório. A gente percebe que os organismos vivos têm um material genético, um código, e esse código está catalogado naquele projeto Genoma. Então, os organismos vivos que existem, nós temos aí um código já catalogado. Se o vírus tivesse sido acrescentado, retirado, modulado, cortado, nós teríamos possibilidades de enxergar aquele código de barra, aquele material genético, e perceber que existem cortes de outros organismos existentes. Se existissem essas possibilidades de corte, nós aí poderíamos dizer, olha, esse DNA pode ter sido modificado geneticamente. Ele pode ter sido alterado e construído em um laboratório. Então, o link que eu passei para vocês mostrava mais ou menos a pesquisa de como é formado a ideia de que o vírus não foi manipulado. Porque se ele tivesse sido manipulado, nós teríamos cortes. É igual eu pegar para vocês uma imagem, cortar ela e colocar no meio de uma folha. Nós percebemos, a uma análise microscópica, que existe ali algo que não era daquela folha, não era naturalmente daquela folha. Por mais que existam réplicas muito bem feitas, um corte do material genético deixa rastros. Então o vírus considerado não é considerado um organismo modificado geneticamente porque ele não tem esses recortes, beleza? Então a, a, o link falava sobre isso e aí eu perguntei algumas coisas para vocês, certo? Como a ciência consegue provar que o vírus tem modificação genética? A gente acabei já até explicando aqui. Então, se existissem uma análise do material genético, que aqui no Brasil nós descobrimos em 2 semanas o código genético do vírus, mas em outros países já tem outros estudos e de outras fontes, né, nós percebemos e analisamos o material genético. Pensem mais ou menos como se fosse um código de barras. A gente não consegue identificar muito como é que funciona aquilo ali, mas cada código de barra refere-se a um boleto bancário, beleza? Então, o código de barra foi analisado do vírus e foi percebido que não existiam alterações manipuladas, que aquele código genético tinha, com muita probabilidade, a gente não pode falar isso 100% nunca na biologia, certo? A gente está falando de uma grande probabilidade de que aquele material não teria sido alterado. E se foi alterado, tá muito perfeito, porque não tem a prova dos cortes ou então bases genéticas que estão em organismos existentes hoje, catalogados hoje, beleza? Então a ciência prova analisando molecularmente esse material genético, as bases genéticas. Como se consegue manipular os genes em laboratório? Então nós temos processos de corte de genes, de partes do material genético. Então o gene é uma parte do material genético inteiro, certo? Então, esses genes geram no indivíduo uma
uma característica. A gente já tinha conversado aqui algumas vezes nas salas de aula, a característica da cor do cabelo. Então, se cortado aquele material genético e colocado em outro ser, ele vai expressar, esse gene vai ser expresso de uma forma específica. Então é como se eu cortasse, é o que a gente faz hoje nos transgênicos, eu pego uma parte do milho que é resistente a uma certa praga e eu coloco uma semente de um outro organismo que ele tem uma grande produtividade, que deixa uma espiga muito grande. Então eu tenho duas qualidades em um milho só. Ele é resistente à praga, mas essa resistência não veio naturalmente dele, ele foi cortada de outro, certo? De outro indivíduo. E eu tenho a qualidade dela ser uma espiga com grande produtividade. Então eu tenho esses cortes acontecendo naturalmente. Na ciência se faz muito isso. Beleza? Como, como se consegue manipular genes em laboratório, a gente já respondeu. Existem ou se já existiram armas biológicas manipuladas em laboratório? Sim, existem alguns estudos. Esses estudos, eles principalmente em tempos bélicos, a gente vive ouvindo assim, tipo, no Irã foi testada uma arma biológica. O que seria essa arma biológica? É a produção realmente de um organismo, ou então a sabedoria de que se tem um certo tipo de indivíduo, de organismo que causa um certo mal, uma bactéria, por exemplo, o anthrax, foi colocado em alguns, foi utilizada como arma biológica. Ela era colocada em rios para que o inimigo usasse dessa água e aí a bactéria acabava sendo entrando no indivíduo, nos soldados, e eles tinham problemas biológicos. Nós podemos ter desde bactérias muito simples, como ocasionando a disenteria, que isso seria ruim para um soldado. Imagina estar no fronte de guerra atirando e se cagando todo. E nós teremos também uma possibilidade de ter uma bactéria um pouco mais agressiva, né? Uma bactéria que realmente levasse o indivíduo a óbito. Uma disenteria se passa, né? E um soldado morto, a guerra seria um pouco mais fácil com outros soldados mortos. Então existem sim armas biológicas feitas. É claro que a gente tem um conselho internacional de que a gente não pode estar utilizando essas armas ilicitamente, mas em contexto de guerra a gente tem diversas atitudes que não são necessariamente éticas, né? Por isso que aí a gente tem que estar sempre retornando à bioética, né? A ética com os indivíduos vivos, certo? Com o teste ou então com a produção desses transgênicos que podem ocasionar problemas aos indivíduos vivos, beleza? Mas problemas de bioética a gente vai ver um pouco mais à frente quando a gente estiver falando de manipulação gênica, mais especificamente. Quais as consequências de se manipular geneticamente organismos biológicos para a natureza e para os humanos? O que eu queria que vocês soubessem, assim, para a natureza, nós estamos colocando o indivíduo com um gene diferente. Então, esse gene manipulado, ele pode ser prejudicial para a natureza. De que forma? Nós temos um processo biológico de organização que vai ser problema da ecologia lá na frente, em que os indivíduos já estão sofrendo alterações naturais do seu programa genético, mas essas alterações elas podem aumentar ou diminuir o combate entre indivíduos por comida, o combate por local, que a gente vai chamar isso de competição lá na frente. Então, a manipulação de genes em laboratório pode ter problemas para um processo que é natural, de evolução, de seleção natural, certo? Mas nós também podemos ter casos de manipulação gênica de que diminua a resistência dos indivíduos para o meio. Então, vamos lá citar aquele exemplo do milho mais uma vez. A gente foi lá, selecionou uma resistência a uma certa praga, só que aí, naquela espiga grande, nós temos no gene natural dela uma sensibilidade a outras pragas. Então, quando surgem essas outras pragas sensíveis ao indivíduo,
nós temos ali uma baixa resistência. Então foi uma manipulação que, se aquela praga vier a atacar aquele milharal, nós não temos uma defesa, certo? Então houve uma manipulação gênica para um objetivo específico, que era de maior produtividade do milho, para que todas as espigas fossem fecundadas e que ele fosse uma espiga de grande valor. Só que o risco para a natureza estaria relacionado a se uma outra praga acomete esse milharal, possivelmente a maioria do milharal não resistiria, porque ela não tem resistência, ela foi manipulada, ela foi cortada geneticamente, certo? Ela pode ter resistência a um certo tipo, mas ela pode ter baixíssima resistência a outro. Então isso é complicado na hora de se pesar para produzir um transgênico, certo? Uma manipulação gênica. E para humano a gente não tem ainda testes de grande escala, porque os transgênicos ainda são muito recentes na nossa vida, certo? Ainda não estão, por mais que estejam em grande escala na nossa alimentação, nós temos, na nossa produção principalmente, nós não temos ainda estudos específicos que causam, que geram problemas. O que tem se de estudo é que pode-se, lembre-se dessa palavra que é poderosa, pode-se aumentar uma taxa de mutação no indivíduo. Então, o câncer, por exemplo, é um exemplo de mutação, certo? No nosso organismo. Então, pode ter uma alteração no humano relacionado à produção de novas mutações. Isso é inviável para o organismo, para o humano, certo? Nós temos também novos casos de alterações em problemas genéticos no humano, certo? Então, as mutações, como a gente já tinha conversado. E como ainda é muito recente a utilização desses produtos, pode ser que nós não temos ainda uma resistência. No caso de uma bactéria ou de um vírus, como o organismo ainda não tem os anticorpos específicos para defesa, isso é o caso do corona, por exemplo, se ele fosse alterado, na verdade, geneticamente, ele poderia dificultar o processo de cura. Então, dificultar o processo de melhora natural do corpo. Porque se sabe que as viroses, elas não têm especificamente uma cura, né? O indivíduo vai ter que produzir os seus anticorpos, ou então ter uma vacina que já tem esses anticorpos, para que a gente possa ter a célula de defesa. Lá no segundo ano, em imunologia, na linfa, nós vimos que existem uma célula específica para a defesa do nosso corpo, que são os glóbulos brancos, e eles é quem especificamente vão combater os vírus, certo? Vírus ou bactérias. Então, a produção desses anticorpos em um organismo geneticamente modificado poderia ser piorada, ou poderia dar mais problemas para a defesa, beleza? Então essas são as consequências que a gente poderia ter para o humano e para a natureza. E aí eu pedi para vocês baixarem esse meme, né? E que vocês explicassem a diferença. Qual é o sentido desse meme? É que na verdade a gente, ainda hoje, né? A gente tá vivendo numa sociedade surreal de que tudo é notícia, de que toda notícia é ciência. Então, mais uma vez, cuidado, gente. Notícia não é ciência. Aquilo que você recebe pelo WhatsApp nem sempre é verdade, beleza? Então, tenham muita responsabilidade com aquilo que vocês compartilham, porque nem sempre isso é uma verdade. Então, o meme diz mais ou menos assim: você não sabe nem diferenciar o que é uma célula eucarionte e procarionte. Não sabe diferenciar DNA de RNA. Não sabe diferenciar gene de cromossomo, mas você vai saber que o gene foi feito no laboratório? Só por ideias conspiratórias. Às vezes tem muitas pessoas que se apegam nessas teorias conspiratórias, né? De que foi a China realmente que fez, que tá aprovado, não sei o que é um doido. Bom, então primeiro vamos com calma. Você sabe mais ou menos como é que funciona a manipulação gênica? Sim ou não? Então a ideia da atividade foi essa: fazer com que vocês pesquisassem o que se teria notícia. Então, se tem uma notícia de que foi manipulado no laboratório, mas como é que faz essa manipulação? Como é que eu posso, daqui, sem nenhum estudo prévio básico, dizer e afirmar com tanta verdade
e que tudo faz sentido, que é uma conspiração tarará, de que o vírus foi que ele foi modificado em laboratório, né? Então vamos lá. A diferença de uma célula eucarionte para uma procarionte ela é muito simples. A célula eucarionte ela vai ter a presença de uma nova membrana interna à célula, que a gente vai chamar isso de núcleo, né? E a procarionte ela não vai ter essa defesa do material genético. Lá no núcleo vai ficar o material genético, na célula eucarionte, e na célula procarionte nós temos o material genético difuso no citoplasma. Isso a gente viu lá no primeiro ano. Qual a diferença de DNA e RNA? Então nós sabemos que os dois têm a capacidade de transmissão de características, então DNA e RNA mandam e enviam características do organismo vivo, né, do indivíduo. Só que o DNA ele é composto por bases diferentes do RNA, certo? Então no DNA nós temos timina, guanina, citosina e adenina. Já no RNA nós não temos a timina. Ao invés da timina, nós temos uma outra base nitrogenada, que é a uracila, beleza? Então essa é a principal diferença básica do RNA e DNA. Mas na hora de síntese proteica, por exemplo, nós precisamos de uma leitura do DNA, fabricar uma molécula, uma fita de RNA, e esse RNA é que vai fabricar a proteína. Mais uma característica de diferença. Só que eu queria uma característica geral, né, básica. A principal é essa base nitrogenada. No DNA nós temos a timina, adenina, guanina e citosina. No RNA nós temos a uracila, adenina, guanina e citosina. Beleza? A gente trabalhou muito A, T, C, G em DNA. Em RNA, U, A, G, C. Beleza? Qual a diferença entre gene e cromossomo? Então, o cromossomo ele é o compactado de todos os genes. Então, eu tenho material genético, nós temos o DNA, no caso das nossas células, certo? Eles estão ali, a gente já tinha falado que se eu fosse esticar um material genético, daria mais ou menos de uma célula, seria 7 metros, beleza? E esse material, ele precisa ser compactado, tá? A cada distanciamento específico, nós temos um gene. Então é o gene da cor do cabelo, o gene da cor do olho, o gene do tamanho da barba, velocidade da barba, tipo de sobrancelha, monocelha, etc. Certo? Então nós temos todas as nossas características nesse material genético. Cada parte dela é um gene. E todos esses genes condensados nós teremos o cromossomo. Galera, se cuidem. Na próxima semana a gente volta com mais uma avaliação, resumo de atividade, uma revisão de atividade, beleza? Não vou passar uma nova para vocês agora especificamente, mas se cuidem e cuidem daquilo que vocês amam, beleza?